Então, vamos voltar aqui para o tópico de barras auxiliares. E agora vamos para tipos de suspensão rígida, e aí eu vou também pontuar com relação a essas barras mais na frente. Bom, em geral, não há muita variação de eixo rígido, certo? Eu tenho o eixão rígido lá, pesadão, molas, amortecedores, uma barra Panhard se necessário, barra de torção e ok. O problema é que eu tenho dois tipos de molas. Eu tenho o feixe de molas e eu tenho as molas helicoidais. E aí o meu uso, que a aplicação delas vai interferir na característica da suspensão. Vamos começar pela mais tradicional delas, o eixo rígido com feixe de molas. Certo? Então, aqui um eixo rígido, feixe de molas, com as buchas do feixe de molas, aqui aquelas articulações que a gente conheceu, essas articulações no vídeo sobre molas. Né? Aqui eu tenho um arranjo muito interessante de posicionamento dos amortecedores, ou seja, eu tenho eles em posições simétricas e mas alternadas. Né? Isso é uma forma de eu manter um certo controle sobre a elevação do amortecedor verticalmente, né? Da forma como ele sobe. Então, essa é uma forma de eu controlar também esse movimento. O amortecedor ele tem ainda mais controle sobre esse deslocamento da suspensão. Certo? O sistema de eixo rígido com feixe de molas é identificado por ser um eixo inteiriço que liga as duas rodas. Certo? O eixo é fixado no chassi e também nos feixes de molas. Nestes, por um flange e parafusos de fixação. Aqui os parafusos e o flange. Algumas articulações podem ser utilizadas como, por exemplo, a barra Panhard, para conter a transferência lateral de carga. O feixe de molas é fixado ao chassi e a uma articulação por meio de parafusos que se encaixam em olhais nas extremidades do feixe de mola. Aqui. Certo? Ele vai se encaixar no olhal, certo, que está no chassi. Vamos lá. Observação. Encaixado direto no chassi, ou seja, está conectado diretamente no chassi. Transferência de vibração ali vai ocorrer sem muita cerimônia. Batedores de borracha são colocados no curso da mola para impedir que chegue ao seu curso máximo, né, e dê aquela pancada. Né? Os pontos de fixação dos feixes de mola são posicionados de forma que estejam logo abaixo dos assentos traseiros e do compartimento de cargas do veículo, proporcionando menor exigência do sistema quando carregado. As lâminas de molas podem ser instaladas com centro de curvatura acima ou abaixo do eixo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui. Aqui é a curvatura da mola. O centro de curvatura dela está aqui. Eu posso fazer a mola nessa configuração que você vê na imagem, só que de cabeça para baixo. Então o centro de curvatura estaria embaixo do eixo. Dizemos então que o centro de curvatura pode ser positivo ou negativo, respectivamente. Certo? Positivo acima, negativo abaixo do eixo. Essa característica provoca um comportamento sobreestressante quando o centro é positivo e subestressante quando é negativo. É uma forma de eu mexer um pouco com o comportamento dinâmico do veículo. Né? Em lâminas retas, admitimos que o centro de curvatura é neutro, mas quando o veículo recebe cargas em seu compartimento, a carga adicional provoca um centro de curvatura negativo, portanto, uma tendência ao subterço. Nesse tipo de feixe de molas neutro, né, ela vai agir quando ela já está agindo, né, no caso, mas quando eu coloco carga, aí é que ela vai empenar, né? Aí é que ela vai admitir essa curvatura dela, que ela foi projetada. E aí nesse momento é que a gente tem um amortecimento promovido pela mola. Né? A quantidade de lâminas que compõem o feixe de mola também é determinante para o funcionamento. Existem aplicações com apenas uma lâmina, sim, existem apenas uma lâmina.
Nestas, a esterese da lâmina é consideravelmente menor, né? Porque eu só tenho uma lâmina, então eu tenho menos massa no sistema também, né? A esterese é o que? Aquela força mínima necessária para a suspensão ativar, né? Nas aplicações com diversas lâminas, o feixe de molas é consideravelmente mais pesado e possui um estresse maior, devido também ao atrito entre essas lâminas. Mas, por outro lado, aumenta a capacidade de carga do veículo. Então, no caso, a quantidade de lâminas ela está muito lâminas, né? Ela está muito ligada à capacidade de carga do veículo. Se você for observar aqueles caminhões, né? Até um caminhão comum com baú e tudo, você vai ver que ele tem bastante feixes de mola, né? Isso tudo porque ele está sendo preparado para carregar bastante peso, né? As lâminas possuem diferentes comprimentos e são fixadas umas nas outras por meio de abraçadeiras em forma de U, que a gente também conheceu no vídeo de molas, né? A lâmina superior geralmente é maior e as seguintes têm um comprimento reduzido em relação à mola anterior. As duas primeiras lâminas são fixadas no chassi e em uma articulação, que também está fixada ao chassi e permite um pequeno movimento longitudinal do feixe. É essa articulação aqui, ó. Certo? Ela dá uma pequena, ela dá à mola uma pequena articulação. Posso gerar uma pré-tensão na mola, de ativação ainda, né, para resistir a um pouquinho mais de carga até ela ser ativada, porque há também uma preocupação nesse tipo de mola para que o veículo com muita carga não desça e bata no chão, né? Então tem todos muitos detalhes. Sim. As duas primeiras lâminas são fixadas no chassi e em uma articulação, que também está fixada ao chassi e permite um pequeno movimento longitudinal do feixe de molas. O atrito entre lâminas é reduzido por uma faixa plástica autolubrificante, ou até mesmo graxa. É muito comum a aplicação de graxa em molas, até como manutenção, porque as molas desse tipo de suspensão, né, ela tende a oxidar, né, devido ao atrito, né, entre elas. Eita, o som está vindo. E também devido à exposição, né, as diversas condições que o veículo passa, porque ela está muito exposta à água, à sujeira, né, então tem o próprio atrito dela e isso acaba tornando a superfície ali do material exposta ao ataque, né, de componentes oxidantes, umidade e tudo. Então, geralmente a lubrificação é interessante. Aqui, outra foto da configuração com feixe de molas. Em algumas aplicações, o feixe de molas é instalado de forma inclinada. Tal configuração resulta em um comportamento diferenciado durante o eixo no contorno de curvas. Ou seja, como é que seria isso? Essas articulações aqui elas teriam uma leve diferença de altura. E aí o feixe de molas ficaria um pouquinho inclinado, né? Isso tudo são formas de eu lidar com algumas desvantagens desse tipo de suspensão, algumas características indesejáveis. Uma característica única do feixe de molas é a capacidade de suportar carga nas três direções, ou seja, ele suporta aquela carga vertical em cima da mola, ele suporta uma carga transversal que tende a cisalhar a mola e ele suporta uma carga longitudinal que tende a puxar a mola, né? Ou seja, o feixe de mola ele acaba funcionando também como um braço de suspensão. O feixe de molas pode suportar cargas verticais, longitudinais e laterais, como eu expliquei. Nesta configuração de suspensão, que é essa daqui, qual a diferença dessa? Aqui eu tenho um eixo sem diferencial e aqui eu tenho um eixo com feixe de molas com diferencial. E eu vou explicar eles agora. Nesta configuração de suspensão existem duas variações igualmente populares. Essas duas dizem respeito à ausência ou não de tração nas rodas traseiras, né? Quando o sistema incorpora um sistema de
transmissão para a tração nas rodas traseiras, o sistema de eixo rígido com feixe de molas é chamado de Hotchkiss Drive. Ele se chama assim porque um dos primeiros veículos a utilizar isso se chamava Hotchkiss, né? E ele tem todas as vantagens e desvantagens de um eixo rígido comum, né? A diferença é que ele usa o diferencial para transferir potência para as rodas. E dentro do eixo rígido, né, ele é oco, mas ele tem uma boa espessura. Dentro dele correm as semi-árvores que levam para o cubo de roda e, consequentemente, para as rodas, né? É o mais barato e robusto eixo traseiro trativo dentre todos os outros sistemas de suspensão. Mais barato, mais simples de se fazer, né? Tá aqui ele. Esse é o sistema de suspensão eixo rígido Hotchkiss Drive com feixe de molas, certo? Também chamado de eixo vivo, live axle, que eu citei, e aqui é ele sem diferencial, chamado também de dead axle, ou eixo morto. Em aplicações que o eixo traseiro é morto, né? Primeira foto desse tópico, subtópico, né? Ou seja, não há transmissão de torque, o sistema em si se comporta da mesma forma, ou seja, não tem diferença. Essa diferença é que ele incorpora um diferencial para a transmissão de potência, né? Entretanto, nessas aplicações, a preocupação com o espaço ocupado embaixo do veículo é maior. O eixo rígido e os feixes de molas devem ser posicionados de forma a dividir o espaço com tanque e estepe, sem também prejudicar o assoalho da carroceria, geralmente destinado a cargas. Eixo rígido com feixe de molas. Observação: percebeu que nesse eixo rígido aqui eu tenho mais articulações? Tem uma barra estabilizadora, eu tenho essa barra longitudinal aqui, e no eixo rígido aqui, eixão aqui, né, com feixe de molas eu não tenho. Por que será? Vamos ver. Assim como na variação anterior, uma barra inteiriça e rígida conecta as duas rodas. Nas extremidades do eixo estão as molas helicoidais e amortecedores, ao invés do feixe de molas. As mudanças começam por aí. Nesta variação do eixo rígido, os feixes de molas cedem lugar para molas helicoidais, mas seu funcionamento permanece o mesmo, certo? Ou seja, tem as mesmas características, as mesmas fraquezas e virtudes, né? Porém, as molas helicoidais não possuem a mesma característica do feixe de molas, ou seja, é aquela característica que eu falei, que o feixe de molas tem de suportar carga nas três direções. A mola helicoidal não tem isso. Ela só suporta um tipo de carga vertical. E aí a gente tem algumas diferenças. Por quê? Porque dessa forma aqui, nessa configuração e essas diferenças surgem por quê? Porque o feixe de molas é capaz de lidar com a transferência de carga lateral sozinho, né? Porque ele em si acaba funcionando como um braço de suspensão. O feixe de molas em si consegue lidar com carga nas três direções, então ele consegue lidar com transferência lateral, né? Ele consegue lidar com transferência de carga entre eixos, do eixo traseiro para o eixo dianteiro, né? do eixo traseiro para o eixo dianteiro, né? E vice-versa. Então ele consegue lidar, ele dá mais graus de liberdade, sozinho ele dá mais graus de liberdade para a suspensão, de certa forma. Nesse caso aqui, como as molas helicoidais só trabalham nesse sentido, ou seja, no sentido vertical, eu preciso dessas articulações aqui, né? Para o quê? Para eu melhorar um pouco o grau de liberdade da suspensão. É interessante o eixo ser rígido? Para muitas aplicações dele, sim, mas às vezes eu preciso de um pouquinho de articulação nesse eixo para eu ter uma boa estabilidade, né? Não é porque o veículo é off-road que ele vai andar mal no asfalto. Ele vai andar mal no asfalto com chuva. Tem muito veículo off-road assim, né? E isso é errado. Não é porque ele é off-road que ele vai andar mal no asfalto, né? Então esses arranjos eles servem para eu poder garantir isso,
né? E como a mola helicoidal só age na vertical, eu tenho essas barras para compensar isso. Dessa forma, o sistema acaba por necessitar de articulações auxiliares para dar conta, certo, de todas essas cargas. Essas articulações são os braços longitudinais, são a barra panhard, a barra estabilizadora, certo? As barras longitudinais se conectam ao chassi através de buchas, né? Controlam as forças longitudinais sobre as rodas. Que forças longitudinais são essas? São as forças, por exemplo, o pneu, quando ele gira, ele não produz só uma força para frente, ele tem uma resistência à rolagem, uma força para trás, e essa força puxa o eixo para trás. Né? No fim, essa força acaba atuando no eixo, puxando para trás. Né? Então, essas barras estão ali para agir nisso, porque se eu tenho a suspensão sem essas barras aqui, a suspensão está fixada só em um ponto, e aí ela vai tender a realmente ser puxada para trás. Né? E essas barras fazem essa, essa articulação de uma forma que dão à suspensão uma rigidez nesse sentido longitudinal do veículo. Né? A barra estabilizadora, como sabemos, limita a transferência de carga lateral, assim como a barra panhard, que eu já expliquei anteriormente. Em geral, a diferença entre as duas é que a barra estabilizadora ela é mais utilizada no eixo dianteiro, enquanto que a barra panhard ela é mais caracterizada para estar ali no eixo traseiro. Uma curiosidade é que tanto a barra panhard quanto a barra estabilizadora são muitas vezes retiradas isso aqui é muito interessante, de veículos off-road quando estes participam de competições. Lembra que eu falei também que eu ia pontuar uma coisa sobre aquelas picapes do Monster Jam? Certo. Então vamos pontuar agora não só sobre elas, mas também sobre aqueles jeeps que fazem rock crawling. Rock crawling é uma modalidade do automobilismo, eu chamo tudo que tiver carro, que tiver que chegar num ponto mais rápido de automobilismo. Arrancada para mim é automobilismo, tem gente que não acha que não é, mas tudo bem. É uma modalidade do automobilismo em que o veículo ele precisa passar por um trajeto que tem rochas, mas não é pedrinha pequena não, é rochas do tamanho de uma montanha, bicho, é muita coisa. É como se praticamente subir um desfiladeiro de rochas assim, né? E uma coisa a gente vê nisso e também vê nesse Monster Jam, que são aquelas picape monstro passando por cima de carros, fazendo manobra. É o que? É o grande curso da suspensão. Nessas competições a gente não tem nada conectando essas rodas, não tem barras assim para controle de carga lateral. Por quê? Porque eu quero que esse eixo ele tenha liberdade para fazer isso, ó, se deslocar o máximo que ele puder. Né? É comum, basta pôr na internet rock crawling, você vai ver um Jeep Wrangler lá com a suspensão toda torta, uma roda no máximo do curso e a outra no máximo no curso de compressão, né? E a outra totalmente estendida, a mola toda estendida, sabe? Então por isso que eu tiro essas barras. Por quê? Porque nesses casos é importante que o eixo tenha essa flexibilidade. Então por que essas barras são colocadas no veículo? Porque para veículos de rua é importante ter a flexibilidade? Mas é importante também o controle, certo? Controle da suspensão, do movimento da suspensão é importante. E nisso, na suspensão rígida, você não tem tanto como tem na suspensão independente, né? Que ainda assim você também tem barra estabilizadora lá, conectando uma na outra. Ou seja, o compromisso, né? Eu não preciso também ter 100% de independência, eu também preciso de um certo grau de dependência entre as rodas, né? Então tudo vai da conciliação, né? Só que esse caso do Monster Jam que eu citei, do Rock Crawling, Rally também, pô, com esses trilha, quem faz trilha também, são condições extremas, né? Então você acaba tirando essas barras.
né? E por fim, com relação à suspensão eixo rígido com feixe de molas, é que com molas helicoidais, é que o sistema tem uma massa não suspensa levemente menor, né? Há um certo ganho em manuseio e conforto, mas assim, a diferença não é tão grande. Suspensão eixo rígido de Dion. Eita, essa suspensão é muito antiga. Ela foi patenteada por Conde de Dion e George Button em 1894. E eles tinham um objetivo aqui. Lembra que eu falei que no começo do automóvel a suspensão eixo rígido foi uma das primeiras utilizadas? Foi utilizada desde a época das carruagens e tudo mais? Então, naquela época, existiam muitas corridas de carro, né? Eram eventos assim muito importantes para a até então nova indústria automobilística. E esses caras se tocaram logo que a suspensão eixo rígido ela tinha muitos problemas para carros esportivos. E eles desenvolveram essa saída. Objetivo principal: redução de massas não suspensas. Como eu reduzo? Se eu tenho já uma peça muito pesada que é o diferencial, simples, tiro o diferencial do eixo, né? Aí eu tiro também o eixo da linha de centro da roda, eu faço ele curvado, né, para eu ter um aproveitamento melhor de espaço, ou seja, eu boto a caixa de marcha bem ali no meio, né, como nesse esquema aqui, né, que inclusive é um carro de brinquedo, né, de uma miniatura. Né, foi muito difícil encontrar uma foto de um Dedion, mas a foto de capa é um sistema Dedion, né, desse artigo. Né, e eu consigo melhorar até o package do carro. Né? Uma das coisas importantes também desse sistema de suspensão é que o diferencial saiu da suspensão e está fixado na carroceria. Então, como a gente pode ver aqui, né, não nesse caso que eu tenho um motor traseiro junto com a caixa de transferência compacta e diferencial, mas na época o diferencial era fixado já na carroceria, né, ou no chassi. Né? E aí as semi-árvores saem do diferencial diretamente para as rodas que estão ligadas a uma barra dessa. Né, curvada, pode ser para frente, né, à frente do centro do eixo, né, à frente do eixo das rodas, ou pode ser para trás, certo? E aí eu tenho aqui, ó, tá aqui. Olha como é que é essa configuração aqui. Essa configuração aqui é para carro esporte, certo? E aí eu tenho as mesmas características de suspensão rígida, braços de controle longitudinal, porque eu tenho feixe de, eu não tenho feixe de molas, eu tenho molas helicoidais, então preciso garantir que essas forças longitudinais vão ter resistência, né? A uma barra lateral, né? Aqui é muito semelhante à barra Panhard. Aqui o eixo de transmissão, perceba que o disco interno, ou seja, aqui é uma configuração para carro de corrida mesmo. Redução de massa não suspensa nas rodas, melhor comportamento dinâmico. Né? Braço arrastado, né? Ou seja, outro braço longitudinal para controle da roda. Né? Ou seja, aqui é uma configuração completamente diferente de eixo rígido. Eu tenho aqui uma junta deslizante que conecta esses dois braços rígidos aqui já para prover uma certa como é que eu posso dizer, um amortecimento aí por atrito, né, desse sistema, né? Ou seja, é completamente diferente do objetivo da suspensão eixo rígido tradicional. Vingou muito pouco, porque por algum tempo ela teve até umas certas vantagens, né? No caso como a gente viu, da disposição dela no veículo, foi muito utilizada em veículos Roadster e Spider, que é um tipo de carroceria conversível e tem lá suas diferenças. Se eu não me engano, em geral, os Spiders, né, eles são mais leves, ele tem sistemas de cobertura, né, o teto dele, ele é bem levezinho, geralmente é manual, e o Roadster ele é muito parecido com o Spider, mas ele é um pouquinho mais sofisticado e mais pesado. Né? Ou seja, são carros esportivos, né? Então você tinha essa configuração da época, né, anos 60, 50, 60, para poder, na época então, a suspensão independente ainda era algo em estudo, né, então você tinha essa configuração para suprir essa demanda de carro esportivo, certo?
antes de ir para o tópico funcionamento, vamos dar uma olhada na foto de capa do artigo. Vamos dar uma olhada. Aqui também outro sistema de Dion. Veja o braço aqui, ó. Esse aqui é o braço transversal rígido. Eu tenho aqui umas barras laterais semelhante a Panhard mesmo, na verdade seria uma barra Panhard, né? Também para controle longe de cargas laterais. Olha aqui também, ó, disco de freio inboard também, como naquele outro exemplo, ou seja, redução da massa suspensa. Aqui, ó, o diferencial está fixado no chassi. Ó. Isso aqui é chassi, certo? Aqui o diferencial, aqui o eixo cardan vindo direto para o diferencial, ou seja, fixado no chassi eu reduzo a massa não suspensa. Objetivo completamente diferente da maioria das suspensões eixo rígido comum. Funcionou? Funcionou na época. Depois veio a suspensão independente, duplo A, e morreu essa configuração aí. Né? Tanto que hoje é muito pouco utilizada. A Mercedes chegou a utilizar ela, algo muito parecido, que é isso aqui nos Mercedes classe B, se eu não me engano classe A também, né? Mas não é uma suspensão de Dion porque não tem tração, são rodas livres, né? Mas é uma configuração assim, muito próxima, muito parecida, mas o objetivo é outro. Até porque isso aqui ajuda no package do carro. Se eu não me engano, isso aqui é a miniatura de um Smart, não tenho total certeza.